Você sabia que um dos maiores libertadores da história acreditava que sua própria boca era um obstáculo? Essa curiosidade muda tudo sobre Moisés e sobre como Deus usa pessoas improváveis. Já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo, porque essa história pode transformar completamente a forma como você enxerga seus próprios limites e suas próprias falhas. No silêncio do deserto, quando o Deus de Israel chama um homem hebreu para libertar um povo inteiro, Moisés responde com medo e insegurança. Em Êxodo 4:10 ele diz: "Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua." Essas palavras revelam mais do que timidez. Mostram alguém que se sente quebrado por dentro. Alguém que acredita que sua voz não é suficiente para cumprir um chamado tão grande. Mesmo assim, Deus não recua. Ele não escolhe Moisés por sua perfeição, mas porque seu poder se manifesta exatamente onde há fraqueza. 2 capítulos depois, quando Moisés já está diante do peso da missão, ele volta a falar da sua limitação. Em Êxodo 6:12, Moisés declara: "Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó, se eu sou incircunciso de lábios?" Era como se ele dissesse: "Minha boca não é pura, minha fala é travada, minhas palavras não têm força." Ainda assim, o Senhor continua a sustentá-lo. Essa história, porém, começa muito antes desse diálogo no deserto. Ela começa quando Moisés ainda era apenas um bebê hebreu, vivendo sob a sombra de um decreto cruel. O faraó do Egito havia ordenado, conforme Êxodo 1:22, que todo menino que nascesse deveria ser lançado no rio Nilo. A morte parecia inevitável, e o medo dominava cada casa hebreia. Mas uma mulher hebreia, sua mãe, escolheu confiar em Deus. Ela o escondeu por 3 meses, e quando não pôde mais ocultá-lo, colocou o menino em um cesto de juncos e o entregou às águas. O mesmo rio que havia sido transformado em instrumento de morte, tornou-se, pela mão divina, o caminho da preservação. O bebê flutuava, não por acaso, mas porque Deus já havia determinado que aquela vida não terminaria ali. Aquele menino salvo das águas seria o mesmo homem que um dia enfrentaria reis com uma boca que ele próprio julgava defeituosa. O Deus que o protegeu no Nilo seria o mesmo que colocaria suas palavras em seus lábios. Desde o princípio, Moisés foi a prova viva de que o propósito de Deus não depende da perfeição humana, mas da fidelidade divina que conduz cada passo da história. O pequeno Moisés seguia flutuando no silêncio das águas, enquanto sua mãe chorava escondida entre os juncos. E sua irmã Miriam observava tudo de longe, como se seus olhos fossem uma vigília silenciosa diante de Deus. Êxodo 2:3-4 descreve que sua mãe tomou uma arca de junco e a calafetou com betume e piche, e pondo nela o menino, a colocou entre os juncos à margem do rio. E sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Cada batida daquele coração infantil ecoava como uma oração silenciosa. Então algo que ninguém poderia imaginar acontece. A filha do faraó desce ao rio para se banhar, vê o cesto e manda buscá-lo. Quando o abre, encontra o menino chorando. A escritura diz em Êxodo 2:6, teve compaixão dele e disse: "Este é um dos filhos dos hebreus." Mesmo reconhecendo sua origem, ela escolhe a misericórdia no lugar da crueldade do decreto real. Miriam se aproxima e oferece uma ama. E assim, de forma surpreendente, a própria mãe de Moisés é chamada para criar o filho que havia sido entregue às águas. Êxodo 2:9 relata que a filha do faraó disse: "Leva este menino, cria-mo, e eu te darei o teu salário." Deus transforma o choro de uma mãe em provisão e o medo em cuidado. Quando o menino cresce, ele é levado ao palácio e recebe um nome que carrega seu destino. Êxodo 2:10 registra: "E chamou-lhe Moisés, e disse: Porque das águas o tirei." Cada sílaba daquele nome lembrava que ele não pertencia à morte, mas a um propósito. Anos se passam, e Moisés agora está no colo do faraó, cercado por conselheiros e feiticeiros. Em um gesto simples, a criança estende a mão, pega a coroa do rei e a coloca sobre a própria cabeça. O ambiente muda. Para os sábios do Egito, aquilo não era apenas brincadeira,
Era um sinal de que aquele menino um dia confrontaria o trono. O faraó se inquieta, mas Deus já havia colocado seu desígnio no coração daquela criança. O menino salvo do Nilo agora cresce dentro do palácio que um dia seria abalado pela sua voz. O Deus que o preservou nas águas o posicionava no centro do poder, preparando-o, mesmo quando ninguém percebia. Dentro do palácio do Egito, a tensão se tornava visível nos rostos dos conselheiros. O pequeno Moisés ainda estava nos braços do faraó, quando alguns deles murmuraram que aquele menino poderia um dia tomar o poder. Mesmo assim, outro dos sábios se levantou e disse que talvez tudo não passasse de inocência, e que um teste deveria ser feito para revelar a verdade escondida naquele gesto da coroa. Diante de todos, colocaram 2 tigelas diante da criança. Uma continha moedas de ouro reluzentes, símbolo de poder e riqueza. A outra guardava brasas incandescentes, vermelhas como o fogo do julgamento. Se Moisés escolhesse o ouro, os conselheiros afirmariam que havia ambição em seu coração. Se tocasse o fogo, ficaria provado que era apenas um bebê sem malícia. O silêncio tomou conta do salão enquanto Moisés estendia a mão. Seus olhos infantis pareciam atraídos pelo brilho do ouro, e sua pequena mão começou a se mover naquela direção. Naquele instante, segundo a tradição hebraica preservada ao longo dos séculos, o Deus que o havia retirado das águas interveio mais uma vez. Um anjo desviou a mão da criança em direção às brasas. O fogo tocou seus lábios, e Moisés chorou de dor. Mas sua vida foi poupada. Os conselheiros do faraó observaram atônitos. Para eles, aquele gesto confirmava que o menino não era uma ameaça ao trono. Porém, aquele momento marcou algo mais profundo. A dor deixou uma marca na boca de Moisés, como se o próprio destino tivesse tocado seus lábios. Anos mais tarde, quando ele diria ser pesado de boca e pesado de língua, conforme Êxodo 4:10, aquela lembrança silenciosa ecoaria em sua alma. O Deus que o salvou do Nilo também o guardou no palácio. Mesmo quando o fogo tocou sua carne, não foi para destruí-lo, mas para preservar sua vida. Cada passo de Moisés estava sendo moldado por uma mão invisível, preparando-o para um futuro que ninguém naquele salão poderia imaginar. Assim, o menino que quase foi condenado pela coroa foi protegido pela graça. O palácio do Egito, que parecia ser seu lar, na verdade era apenas o cenário onde Deus já escrevia os primeiros capítulos de uma história de libertação que ainda estava por nascer. A ferida nos lábios de Moisés não era apenas uma lembrança física, mas um símbolo que o acompanharia por toda a vida. No palácio do Egito, enquanto crescia entre príncipes e conselheiros, aquela marca silenciosa moldava a maneira como ele falava e, muitas vezes, como era percebido pelos outros. A tradição hebraica preserva que o fogo que tocou seus lábios não o destruiu, mas deixou nele uma limitação que o acompanharia até a maturidade. Os sábios do faraó acreditavam que o poder de um líder estava na força da sua voz. Um homem que não falasse com clareza não poderia governar nem conduzir multidões. Por isso, tentar ferir a fala de Moisés parecia, aos olhos humanos, uma forma de enfraquecer seu futuro. Contudo, nenhum plano humano poderia anular o que Deus já havia determinado. Moisés cresce no palácio, aprende os costumes do Egito e se torna alguém de influência, mesmo carregando aquela dificuldade. Ele vê o sofrimento dos hebreus, sente no coração o peso da injustiça e, mesmo cercado de riquezas, não esquece quem realmente é. O menino salvo das águas agora observa de dentro do poder a dor do seu próprio povo. Quando anos mais tarde Deus o chama para libertar Israel, Moisés se lembra dessa limitação e tenta recuar. Em Êxodo 4:10, ele declara diante do Senhor: "Eu sou pesado de boca e pesado de língua." Não era apenas timidez, era a memória viva de um passado marcado pelo fogo, pela dor e pela sensação de incapacidade. Mas o Deus que controla todas as coisas responde de forma direta. Em Êxodo 4:11, o Senhor diz: "Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor?" Com essas palavras, Deus revela que nenhuma limitação nasce fora da sua soberania. Nem a marca nos lábios de Moisés, nem sua dificuldade de falar estavam fora do seu plano. Assim,
Aquilo que parecia uma fraqueza se tornaria o palco onde a glória divina se manifestaria. O homem que duvidava da própria voz seria o mesmo que proclamaria as palavras de Deus diante de reis e nações. A ferida que tentou silenciá-lo acabaria fazendo com que o mundo inteiro ouvisse ainda mais claramente quem realmente estava no controle de todas as coisas. A história de Moisés agora se revelava com ainda mais profundidade. O menino que havia sido tocado pelo fogo no palácio cresceu carregando uma marca que os homens tentaram usar para limitá-lo, mas que Deus transformaria em testemunho. Aqueles que acreditavam que o poder de um líder estava apenas na força da sua fala, não compreendiam que o verdadeiro poder vem de quem governa todas as coisas. Moisés continuou no palácio do faraó por muitos anos, aprendendo as leis, a escrita e a política do Egito, enquanto em seu interior ardia o chamado de Deus. Ele se tornaria um homem de influência, mas nunca perderia a identidade de hebreu. Mesmo com sua dificuldade de falar, seu coração estava alinhado com o propósito divino. Quando o Senhor o chamou no deserto, Moisés ainda carregava a insegurança dos lábios marcados pelo passado. Ele disse ao Senhor: "Eu sou pesado de boca e pesado de língua", como está registrado em Êxodo 4:10. Mas a resposta de Deus ecoou com autoridade em Êxodo 4:11, quando o Senhor declarou: "Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor." Era Deus afirmando que cada detalhe da vida de Moisés estava sob seu controle. Os conselheiros do faraó acreditavam que sem uma fala perfeita ninguém poderia governar. Porém, Deus escolheu justamente aquele homem para se tornar o maior comunicador da história de Israel. Moisés seria o porta-voz das pragas diante do faraó, caminharia ao lado de Arão e explicaria cada ato de Deus ao povo oprimido. Ele também seria aquele que transmitiria todos os ensinamentos dados no Monte Sinai, como alguém que, mesmo com dificuldade, foi levantado para ensinar. Assim, o que parecia fraqueza tornou-se instrumento. A deformidade nos lábios não o impediu de anunciar a verdade. Pelo contrário, tornou-se o cenário onde a glória de Deus se manifestaria com ainda mais força. O Senhor estava provando que tudo dependia dele, e não da perfeição humana. A vida de Moisés mostrava que quando Deus escolhe alguém, nenhuma limitação pode anular o chamado. O menino salvo das águas, o jovem marcado pelo fogo e o homem pesado de boca seriam o mesmo instrumento que libertaria uma nação inteira. E assim, a jornada de Moisés se fecha diante de nós como um testemunho vivo de que nenhuma marca, nenhuma limitação e nenhuma dor são capazes de anular aquilo que Deus determinou. O menino que quase foi engolido pelas águas, o jovem que foi tocado pelo fogo, o homem que carregou em seus lábios a lembrança de um passado de dor, tornou-se exatamente aquele por quem Deus falou às nações. A sua voz, que ele julgava fraca, ecoou mais alto do que qualquer coroa. A sua fragilidade se transformou em instrumento. Aquilo que parecia um defeito tornou-se o palco da glória divina. Moisés nos lembra que não somos definidos pelo que nos feriu, mas pelo que Deus decidiu fazer através de nós. Ele não escolhe os mais perfeitos, escolhe os disponíveis. Ele não remove todas as marcas, mas transforma cada uma delas em sinal de propósito. Se Deus pôde transformar brasas em proteção, dor em chamado e fraqueza em libertação, Ele também pode fazer isso na sua vida. Nada do que você viveu foi em vão. Nada do que tentou te quebrar conseguiu apagar aquilo que foi escrito sobre você desde o princípio. E agora, este é o momento sagrado em que essa história encontra o seu coração. Se você sentiu algo sendo tocado dentro de você, não deixe este chamado passar. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua vida. Deixe um comentário declarando que você recebe essa palavra. E compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir que ainda há esperança. Este é um chamado de emergência para todos que sabem que Deus ainda está escrevendo a sua história. Não fique de fora. Sua próxima vitória pode começar exatamente aqui.